Eu gostaria esta noite de falar de uma pessoa, de um jovem, de quem a palavra de Deus nos fala, e é esta pergunta que eu quero que vocês me respondam. Podem responder privadamente. Um jovem, e tem pouco tempo, 15 segundos para responder, que certa vez, encontrando-se numa situação de grande aperto, largou o lençol e fugiu nu. Não quero que respondam audivelmente. Vou dar aqui uns 15 segundos para me responderem. Quero ver se obtém aqui alguma resposta. Vá lá. Não há prémio para quem responder certo, mas gostava de ver o que é que vocês me respondem. Um jovem que certa vez, encontrando-se numa situação de grande aperto, largou o lençol e fugiu nu. Já tenho uma resposta errada. Vá lá, eu quero mais respostas erradas. Eu quero muitas respostas erradas. Esta de... mais nada? Mais uma? Deixem ver aqui o bate-papo. Ok. Já tenho uma resposta certa. Mais ninguém sabe? Não é assim tão difícil. Pelo menos encontrar uma... Vou dar mais 15 segundos para vocês me responderem. Se tem aqui mais alguma resposta. Não. Este conhecimento bíblico está muito... Deixem ver aqui. Não há mais nada no bate-papo? Não correu assim tão bem quanto eu gostaria. Deixem ver se mais alguém mandou. Mais ninguém? Ok, não faz mal. Nem sempre corre como a gente gostaria. Deixem ver aqui se... Ok, tá. Então, o irmão Alberto respondeu, e muito bem, que foi Marcos. É assim, estragaram aqui um bocadinho a brincadeira, porque eu gostava que me respondessem outra pessoa. Que seria... Quem é que acham que seria lógico que me respondessem? José, de facto, fugiu, mas não fugiu nu, e não foi o lençol. Era esta a resposta que eu esperava que me dessem, mas não é esta a resposta correta. A resposta correta é, de facto, como o irmão Alberto disse, João Marcos. Queremos nós que foi João Marcos. João Marcos era um jovem que, a dada altura, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, seguiu o Senhor Jesus Cristo nu, com o lençol por cima do corpo. E quando os soldados se aperceberam, deitaram a mão do lençol e ele fugiu nu. Crê-se que Marcos terá sido o autor do Evangelho que tem o nome dele, porque em lado nenhum diz que Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, e muitos creem também que foi ele o protagonista deste episódio. Poderá alguém perguntar, mas porquê é que está na Bíblia? Porquê é que está aqui esta história? Eu creio que tem uma resposta para o porquê desta história estar na Bíblia. E isto diz muito sobre o caráter e sobre a experiência deste jovem João Marcos. E podemos tirar muitas lições preciosas acerca deste jovem. Conhecemos-lo principalmente pela suposta autoria do Evangelho que tem o seu nome, mas a sua história é muito mais rica. O que é que nós conhecemos? Conhecemos a sua família, conhecemos a sua mãe, e lemos a primeira referência a ele mesmo em Atos 12:12, podemos ir lá, Atos 12:12. Quando Pedro foi preso, Herodes, a dada altura, decidiu deitar a mão lemos isso em Atos 12:1, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou Tiago à espada, e Pedro ia pelo mesmo caminho. Então, Pedro acaba por ser solto da prisão por um anjo, e no versículo 12 lemos o seguinte, acerca de Pedro: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Provavelmente conhecem a história de
de Pedro chegar ali, há uma menina que vai à porta e diz que Pedro, e depois vai ver que é Pedro, vai dizer às pessoas que estavam em casa de Maria que era Pedro quem estava, e alguns dizem que era o seu anjo, não acreditam, e depois quando Pedro chega, ficam todos muito contentes, e Pedro até diz para eles se calarem. Porquê? Porque esta altura era uma altura muito complicada para a igreja. Na altura, a igreja estava a ser perseguida, e ainda assim, isto é importante, isto foi certamente marcante para João Marcos, ver a dedicação, o risco que a sua mãe correu para agregar, para juntar os crentes ali em casa dela. Realmente foi marcante para João Marcos. Isto fala-nos sobre o grande privilégio que João Marcos teve e que muitos dos que aqui estão tiveram, de nascer num lar onde há o temor de Deus, onde a palavra de Deus é valorizada, a comunhão dos crentes e a oração são privilegiadas, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de perseguição. Isto é marcante, certamente, para qualquer jovem que tenha este privilégio de crescer num lar assim. Paulo diz até acerca de Timóteo que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, é muito, muito importante. Aqueles que têm esta possibilidade de proporcionar aos seus filhos um lar cristão, um lar onde a palavra de Deus é valorizada, onde a oração é valorizada, onde a comunhão com os crentes é valorizada, aqueles que podem, façam. Porque eu não percebo, sinceramente, como é que há pessoas que se dizem crentes e parece que tudo é importante, menos o estar com os crentes, menos a Bíblia, menos a igreja. João Marcos teve esse privilégio. Era sobrinho de Barnabé, um homem de Deus. Vamos ver como Barnabé foi essencial na experiência e na vida deste João Marcos. Lemos isto em Colossenses 4:10, que acerca de João Marcos ser sobrinho de Barnabé. E é muito importante. Ainda na semana passada falavam sobre isto, ainda antes do David falar, o irmão Carlos referiu algo que não tinha falado, sobre os jovens, mais jovens, terem referências, encontrarem referências naqueles jovens que são um pouco mais velhos do que eles. E para João Marcos foi muito importante ter no seu tio uma referência. Portanto, é importante nós termos referências, termos pessoas para quem nós possamos olhar e seja um exemplo que nós possamos seguir. Claro que não são infalíveis, mas podemos sempre ver como uma referência. E atenção, que há outros que se calhar também olham para nós. Portanto, que tipo de referências nós temos e somos. Muito importante. Apesar de tudo isto, todos estes privilégios, a conversão, a fé e as convicções são pessoais. Não são algo que nós herdamos ou que meramente copiamos. Há até uma situação com Barnabé em que há alguns que tentam copiar a sua atitude. Eu, se Deus quiser, irei falar sobre isso no domingo, nas Fontainhas, sobre Barnabé. E a dada altura há umas pessoas que tentam fazer o mesmo que Barnabé fez. Só que Barnabé fez de coração. Ananias e Safira fizeram praticamente o mesmo, parecia o mesmo. Quem via de fora parecia o mesmo, mas não era genuíno. Portanto, cuidado com copiar meramente o que os outros fazem e não ser o resultado de algo interior. João Marcos era alguém que tinha muita vontade, muito voluntarismo, mas pouca maturidade. Nesta passagem que eu vou ler, mas não vou estar aqui à espera que vocês cheguem lá. Portanto, podem ir lá ver, mas eu vou ler rápido. Depois da prisão do Senhor Jesus Cristo, versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ele não estava preparado. Fisicamente, ninguém vai, para o que quer que seja, nu com um lençol por cima. Não estava preparado fisicamente. E não tinha a maturidade espiritual. Mesmo Pedro, que tentou seguir o Senhor Jesus Cristo, acabou por ceder à pressão.
E João Marcos quis fazê-lo. Quis fazê-lo sem estar preparado. Muita vontade, pouca maturidade. E ele começou, e agora entramos no livro de Atos. Nós estivemos há bocadinho no livro de Atos, em Atos 12. Em Atos 11, nós lemos que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém. E como vimos há bocadinho, João Marcos vivia em casa da mãe, creio eu que vivia em casa da mãe, em Jerusalém. E quando Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, levar uma oferta para os crentes pobres, e regressam, versículo 25 do capítulo 12. Porque este episódio que nós vemos aqui da prisão de Pedro, da morte de Tiago, da prisão de Pedro, é no fundo um parênteses entre Atos 11:30, que lemos assim: o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Agora, capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, a partir daqui, João Marcos passou a acompanhá-los. Acompanhar o tio, certamente era alguém para quem ele olhava com grande admiração e queria seguir o seu exemplo, e Paulo. E então vemos que ele acompanhou Paulo e Barnabé na assim chamada primeira viagem missionária. Lemos disso em Atos 13, em que o Espírito Santo apertou, lemos disso no versículo 2 de Atos 13, em que o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E eles foram. Atenção que o Espírito Santo apartou a Barnabé e a Saulo. Até aqui, já agora, só para ficarem a saber, em Atos 13, 9, vemos a mudança de nome de Saulo para Paulo. Okay? Só por curiosidade, Saulo que também se chama Paulo. Eu chamo sempre Paulo, mas ele inicialmente chamava-se Paulo, e depois da sua conversão, algum tempo depois, passou a adotar sempre o nome Paulo. Atenção que o Espírito Santo apartou Barnabé e Saulo, mas João Marcos também quis ir. E o tio e Paulo acederam, mas quem foi separado para aquele ministério foi Barnabé e Saulo. Nós lemos no versículo 5, tinham também a João como cooperador. Na passagem seguinte, é um episódio que se passa na ilha de Chipre, em que Paulo está a tentar evangelizar uma pessoa e alguém que se opõe, e esse alguém que se opõe, que era um mágico, um encantador, acaba a ficar cego. E atenção que ainda nem sequer tinham passado por grandes aventuras, grandes dificuldades. E, no entanto, lemos no versículo 13, que João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Creio eu, para casa. Ou seja, deve ter achado: isto é muito lindo, andar com o tio, mas isto não é para mim. E voltou para casa. E deixou-os mal. Deixou-os mal numa altura em que ainda nem sequer tinham passado os perigos pelos quais passaram, um dos quais foi Paulo, que acabou por ser apedrejado, e só pararam de o apedrejar porque pensavam que ele estava morto. Portanto, foram situações bem difíceis que eles passaram depois de Marcos os ter abandonado. O tempo passou, eles tiveram esta viagem missionária, chegamos a Atos 15, podemos ir já para Atos 15. Há aquele assim chamado o Concílio de Jerusalém, e depois, no final do capítulo 15, versículo 36, Atos 15, 36, Paulo sugere a Barnabé irem visitar as terras por onde tinham passado, porque Paulo preocupava-se não só em pregar o Evangelho, como depois em verificar se as igrejas estavam bem. E particularmente as igrejas pelas quais ele passou na sua primeira viagem missionária, da zona chamada Galácia, de onde vem Gálatas, eram várias terras nas quais havia pessoas que queriam perverter a fé dos crentes. E Paulo sentia esta necessidade de ir ver se estava tudo bem.
E Barnabé achou boa ideia e sugeriu que levasse Marcos com eles. Mas Paulo achava que não. Não, não vou levar alguém que já nos falhou antes. Diz aqui versículo 38, aquele que desde a Panfila se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, quem assistiu àquilo deve ter ficado mesmo muito admirado e até horrorizado, porque foi mesmo ao ponto de eles se afastarem um do outro e possivelmente até nem se voltaram a encontrar. Não tenho a certeza sobre isso, mas possivelmente não voltaram a cooperar um com o outro. Agora, quem é que tinha razão no meio disto tudo? Paulo apontou a irresponsabilidade de João Marcos no passado. Não, nada nos é dito sobre João Marcos ter mudado, de ter pedido desculpa, ter dito que sim, de facto eu falhei. Não sabemos. E além disso, Paulo não tinha um feitio muito fácil. Não era fácil, Paulo não era fácil de lidar com ele. Mas Barnabé, e atenção, eu vou dizer isto aqui um bocadinho, mas para João Marcos foi importante não só Barnabé, mas também Paulo. João Marcos precisava de ouvir da parte de Paulo que aquilo que ele tinha feito não era admissível para alguém que quer servir na obra de Deus. Não podemos andar aqui com alguém que não sabemos ao certo se podemos ou não contar com ele. E João Marcos precisava de ouvir aquilo. Mas, por outro lado, Barnabé, o filho da consolação, como nós lemos, e este nome, o filho da consolação, não foi um nome dado pelos seus pais, foi um nome dado pelos crentes. Extraordinário. O filho da consolação, de facto, é extraordinário. Ele desejava a recuperação de João Marcos. E talvez ele já conseguisse, talvez o conhecesse um pouquinho melhor, e talvez já visse nele características que o tornariam útil. Nós vamos ver isso no final, vamos ver isso. E possivelmente, não sei, os laços familiares o levassem a ser mais condescendente com o sobrinho. Não sei. Há sempre este perigo. Nós que somos mais velhos devemos estar também atentos para o perigo de sermos mais condescendentes com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com o nosso amigo, com aquele irmão de quem mais gostamos e ser mais tolerantes com eles do que com outros. E vemos aqui dois homens de Deus a discordarem sobre um assunto particular que não era essencial. Se a questão fosse se a salvação é pela graça por meio da fé ou se é pela graça por meio da fé mais obras, aí já não é... Dois homens de Deus não podem discordar sobre um assunto desses. Mas num assunto secundário é possível dois homens de Deus discordarem. O que é que acontece? Barnabé e João Marcos partem para Chipre, não foram para a praia. Se calhar as praias na altura já seriam bastante interessantes ali naquela zona mediterrânica. A palavra de Deus não nos diz o que é que vão fazer, mas sabemos que não foram para a praia. Não foram. E Paulo seguiu para a assim chamada segunda viagem missionária com Silas. Lemos isso no versículo 40. E é com a aprovação dos irmãos. Eu aqui, se eu tiver a dar a razão a algum deles, eu daria a Paulo. Porque Paulo partiu com recomendado pelos irmãos. Sobre Barnabé e João Marcos não é dito nada. Apesar desta divergência, desta, digamos, zanga, separação, houve proveito para o Evangelho. Porque assim o Evangelho seguiu por dois grupos distintos. Houve aqui uma multiplicação de rotas. Multiplicação de rotas. Não é de rotas. De espaço rotas. Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. Marcos precisava desta nega de Paulo, mas também precisava do encorajamento do tio. Agora, se quiserem podem tentar responder, mas eu não vou dar tempo. Se Paulo tivesse levado João Marcos naquela viagem missionária, sabem quem é que se calhar não teríamos na Bíblia? Alguns sabem dizer? Podem pensar, Timóteo. Porque no capítulo 16... Paulo leva Silas e chega
ali a Derbe e Listra, e em Listra havia ali um certo discípulo por nome Timóteo. Talvez se Paulo tivesse levado João Marcos, não teríamos o Timóteo, que foi tão importante para Paulo. E para nós também, como um exemplo de jovem que foi. E atenção, é importante aqui uma coisa. Paulo, quando pega em Timóteo, ele já tinha aprendido com alguns dos erros que tinha cometido com João Marcos. Ele aqui não comete o mesmo erro. Ele aqui com o Timóteo, basicamente ele diz: Timóteo, eu vou continuar a pregar o Evangelho nas terras por onde eu já andei, numa das quais eu fui apedrejado quase até à morte. Queres vir comigo? Timóteo certamente ficaria entusiasmadíssimo. Vamos lá. Não era fácil. E para mostrar que não era fácil, para deixar bem marcado que não era fácil, o que é que Paulo faz? Circuncidou. E se vocês lerem Gênesis 34, creio eu, perceberão que ser circuncidado na idade adulta não é para meninos. É muito, muito doloroso. De tal forma que em Gênesis 34 vemos que 2 dos filhos de Jacó entraram por uma cidade adentro, onde havia pessoas que tinham acabado de circuncidar, e matou-os a todos. Portanto, isto não era fácil. Mas também para mostrar a Timóteo que o trabalho não ia ser fácil, circuncidou. Agora, voltando para João Marcos e Barnabé. Eu digo-vos sinceramente, se eu fosse Barnabé, eu não sei como teria lidado com toda esta situação. Mas já lá vamos. Não é fácil. Não é fácil. Levar o João Marcos com ele, depois de ter sido... sentir-se maltratado, sentir-se injustiçado até, tanto Barnabé como João Marcos. Que tipo de conversa é que eles terão tido naquela viagem? Mas, sabem, se nós não tivéssemos as epístolas de Paulo, teríamos o João Marcos como um fracassado. Olha, João Marcos foi com o tio para Chipre, olha, e nunca mais deram nada. Que falhanço. Nasceu num berço de ouro, num lar cristão, e não deu nada. E outros que nasceram em lares em que nada o faria prever, nasceram em lares pagãos e foram grandes homens de Deus. Mas, de facto, nós ao lermos as epístolas percebemos que não foi assim. João Marcos acompanhou Barnabé na pregação do Evangelho em Chipre e possivelmente noutros lugares. Mas Barnabé era um homem de Deus. Barnabé tinha acabado de ter aquele desentendimento com Paulo e, em vez de ir na viagem até Chipre a cascar, passa a expressão, a falar mal de Paulo, que era a tentação. O homem natural agiria assim. Barnabé, ferido no seu orgulho, foi um homem humilde. Foi um homem de Deus. Foi um verdadeiro filho da consolação. E conseguiu falar a João Marcos de tal maneira acerca de Paulo que foi possível, mais tarde, João Marcos voltar a cooperar com Paulo. E não só isto, creio eu, porque eu não vejo outra explicação para o que vamos ver a seguir, ele terá, possivelmente, recomendado João Marcos a Paulo. Talvez tenha escrito a Paulo, ou tenha feito chegar a Paulo a mensagem de que João Marcos mudou. Podes contar com ele. Ele aprendeu com os erros. Ele próprio admite que foi importante para ele não o teres levado naquela altura. Para que ele aprenda que para estar na obra de Deus tem de ser com responsabilidade, com maturidade. E nós lemos então algumas passagens. Já estou perto de estar quase a terminar. Filémon 24. Filémon 24 nós lemos assim. Porque João Marcos é um exemplo de alguém que começou mal, mas acabou bem. Nós lemos em Filémon 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E reparem, há aqui um nome que vocês provavelmente conhecem bem. Além de Lucas, Aristarco não é assim muito conhecido.
Demas. Demas foi alguém que cooperou com Paulo e na altura em que Paulo mais precisava, abandonou. Demas é um exemplo de alguém que começou bem e acabou mal. Lemos também em Colossenses 4:10, é aqui esta passagem em que nós vemos que Marcos era sobrinho de Barnabé. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ou seja, o próprio Paulo, sabendo que as igrejas provavelmente tiveram conhecimento do que se passou, de que João Marcos tinha andado com eles e depois abandonou-os, e depois houve até aquela discussão que levou à separação de Paulo e de Barnabé. Isto soube-se. Tal contenda houve entre eles, ou seja, aquilo foi mesmo feio. Ele teve o cuidado de o recomendar às igrejas. E é importante isto. Nós precisamos de, quando temos algum jovem ou até algum adulto que falhe, a pior coisa que pode acontecer é os crentes irem em cima dele para deitá-lo ainda mais abaixo. Há uma frase que se costuma dizer sobre isto, que é: a igreja, e esperemos nós não ser assim, mas a igreja é o único exército que executa os seus feridos. Ou seja, alguém ferido na igreja, vamos tratar de o matar. Falhaste, acabou. E pode haver este espírito de aquele irmão falhou, não há mais nada, não há mais cooperação. E pela graça de Deus, há casos de pessoas que falharam e em vez da igreja os exterminar, foi graciosa para com eles. Atenção, porque houve reconhecimento de que houve falha. Uma coisa que aconteceu aqui de certeza absoluta foi João Marcos reconhecer que tinha falhado. Porque era só o que faltava, o Barnabé ir buscá-lo e recomendado a Paulo sem que Marcos tivesse reconhecido que tinha falhado. Claro que houve. E há bons exemplos de pessoas que falharam, mas pela graça de Deus a igreja foi misericordiosa e pela graça de Deus eles aí estão. Eles aí estão e graças a Deus pelo seu ministério. E por vezes é preciso haver pessoas como Barnabé que sejam capazes de ir buscá-los ao fundo do poço por vezes. Alguém me dizia ainda esta semana que andou tão mal que já nem sabia se era crente ou não. Já tinha feito tanta asneira, mas pela graça de Deus houve irmãos que foram capazes de o encorajar e de o reabilitar, de ajudar na sua reabilitação. Porque a igreja precisa de ser um hospital para os feridos também. Em 2 Timóteo 4:11, nós lemos então aqui aquela passagem que Paulo se sente muito sozinho. Ele diz assim, até diz: procura vir antes do inverno. Aquilo não seria fácil na prisão, certamente. 2 Timóteo 4:11, nós lemos assim, a partir do versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque o Demas, o tal Demas que falámos há pouco, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Só mesmo a graça de Deus. A graça de Deus que também usou, Deus pela sua graça, usou estes dois irmãos, Paulo e Barnabé, para transformar este jovem irresponsável, imaturo, em alguém que é muito útil no ministério. Quem diria? Não é? E é engraçado. João Marcos cooperou ainda com mais um grande homem de Deus. Quem foi? Deixa eu ver aqui ver se eu consigo ver ou seja, falarem, interpretar a linguagem. Alguém sabe? Quem foi? Não estou a conseguir. Quem foi? Pedro. Ainda cooperou com mais um grande homem de Deus. E agora estou aqui e fiz a geneira. Ok? Primeira Pedro 5:13. A vossa coeleita, a vossa
coeleita em Babilónia, vos saúda, e meu filho Marcos. Extraordinário. E ainda foi escrever um evangelho. Não há mesmo casos perdidos. Não há casos perdidos para a graça de Deus. Não limitemos a graça de Deus. Por muito que tenhamos falhado, não acreditemos na mentira que o diabo nos vai querer vender. Acabaste. Já estás arruinado. Não há nada que se possa fazer por ti. Vejam o exemplo de João Marcos. E o exemplo de Paulo. Paulo já tinha feito tanta asneira, ainda foi muito a tempo de ser muito útil. Algumas lições sobre a vida de João Marcos. E é mesmo o último slide. O lar cristão é um enorme privilégio. Não privemos os nossos filhos, aqueles que têm filhos, de um lar cristão. É o maior privilégio que uma criança pode ter. Voluntarismo sem maturidade nem preparação, pouco resultado terá. Pouco ou nenhum resultado terá. É preciso preparação primeiro. Ser repreendido quando se falha é um privilégio difícil de aceitar e poucas vezes valorizado e aproveitado. Qual é a minha reação quando sou repreendido? É dizer, não, isto, estás a ser injusto comigo, olha para mim, para a tua vida. Qual é a minha reação quando sou repreendido? É ver de que forma é que isto me pode ajudar. E de facto foi importantíssima aquela repreensão que talvez Marcos não tenha ouvido diretamente, mas percebeu depois que Paulo não estava disposto a aceitá-lo de volta depois do que ele tinha feito. Mas ele soube aceitar e soube aproveitar. Os erros cometidos podem ser uma oportunidade de aprendizagem, mas não vamos dizer, vou cometer erros porque é para aprender. Não usem essa desculpa. Mas a única coisa boa dos erros é que podemos aprender alguma coisa com eles. Deus dá segundas oportunidades. Na experiência de João Marcos foi importante. Paulo, Barnabé e o Deus das segundas oportunidades. Irmãos maduros e espirituais podem ser decisivos na recuperação. E há lugar para serviço, mesmo depois de falharmos, desde que admitamos a nossa falha e estejamos dispostos a ser úteis na obra de Deus. Espero que tenham aprendido aqui um pouco com a experiência de João Marcos. João Marcos aprendeu com a sua experiência e foi ainda a tempo de ser útil, muito útil para o ministério. Deus é gracioso, Deus é extraordinário, a graça de Deus é extraordinária. E não a limitemos e aproveitemos as oportunidades que Ele nos dá. E demos também oportunidades àqueles que possam falhar para os poder reabilitar e torná-los úteis para o ministério. Que Deus nos abençoe.